Hoje eu vou falar para vocês como medir tensão alternada. Vou mostrar como usar o multímetro, mas focando na tensão alternada. Eu tenho um outro vídeo bem mais completo falando sobre outras escalas do multímetro e vou deixar ele aqui na descrição para quem tiver a curiosidade de saber um pouco mais de informação de uma vez só. E na sequência também eu irei fazer mais alguns vídeos falando também sobre a tensão contínua, sobre como medir resistência, sobre as escalas de diodo, como medir a corrente com o multímetro e por aí vai. À medida que os vídeos forem saindo, eu vou deixando eles aqui nas descrições ou então nos comentários. Mas você também pode deixar nos comentários qual vídeo você gostaria de assistir na sequência. Antes de mostrar como medir a tensão alternada, eu vou falar rapidamente o que é tensão alternada. Bem, a tensão alternada é uma tensão cujo sentido varia num período de tempo que nós chamamos de frequência. Nas residências brasileiras, encontramos a tensão alternada numa frequência de 60 Hz, nas tensões de 110 ou de 220, sendo elas monofásicas, bifásicas e trifásicas. Em tensão alternada não tem uma ponta positiva e outra ponta negativa, como é dita no popular. Na verdade, nós temos fase, ou então as fases, e o neutro, onde o neutro geralmente é equipotencializado com o aterramento. O multímetro tem uma ampla utilização, sendo elas entre os técnicos em eletrônica ou os eletrotécnicos. O multímetro é um aparelho como se fosse uma CPU, que faz os cálculos a partir do que ele recebe aqui nas entradas e das escalas que estão selecionadas. O multímetro possui três partes: o display, o visor, o botão de seleção, que é a chave, e os bornes, onde se conecta as pontas de provas. Para medir tensão alternada com esse multímetro, a gente vai conectar a ponta de prova preta aqui no COM, que também é na cor preta, e a ponta vermelha, ponta de prova vermelha, no borne vermelho, aqui onde está a tensão, escrito tensão, com o símbolo do V. Para utilizar na tensão alternada, basta subir para a primeira escala, no caso do modelo ET 1507B da Minipa. Feito isso, você vai colocar as pontas de prova nos locais onde você quer medir. No meu caso aqui, eu quero medir se eu já tenho tensão depois do disjuntor. Então eu coloco aqui, que eu sei que está vindo do neutro, a ponta preta, e debaixo, na parte de baixo do disjuntor, eu coloco a ponta vermelha. Não aparece nada. Vamos deixar ele aqui um pouquinho mais próximo. Não aparece nada. Então agora vamos armar o disjuntor. E vamos medir novamente. Então agora ele aparece a tensão de 130 volts. Aqui na residência que eu estou fazendo esse vídeo é 127, então está correto. Se eu precisasse de saber, por exemplo, se na lâmpada ela está queimada ou se é o meu interruptor que está com defeito ou não está armado, eu vou colocar aqui nos dois lados, onde chega os cabos, não tem nada significativo, 1,6 volts, então não tem nada. E quando eu vou desenroscar ela só para a gente simular, de forma que ela não vai acender. Quando eu acionei o interruptor, vou fazer a medição, agora tem 130 volts, então dessa forma eu saberia que está com problema aqui na lâmpada. Caso eu medisse e não tivesse chegando nada aqui na lâmpada, eu tenho um problema no interruptor ou, nesse caso aqui que eu estou usando o módulo inteligente, teria um problema no módulo. Então vou acionar o interruptor. Chegou a tensão, então está correto. Sabemos que é só enroscar a lâmpada. Feito.
medição está correta, 130 volts. Então agora vamos tirar esses equipamentos para lá e vamos fazer a medição em uma tomada, como se fosse uma tomada. Para medir uma tomada, basta inserir as pontas de prova em cada um dos pinos, de onde vão os pinos. 130 volts, então está feita a medição. Bem simples. A tensão alternada ela é bem tranquila de fazer a medição. Vou fazer só mais uma medição aqui, no caso de um disjuntor. Quando ele está desarmado, dependendo do caso, você vai encontrar uma tensão entre as duas extremidades dele. Olha, como o neutro passa pela bobina desse equipamento, provavelmente tem algum resistor, alguma impedância aqui na entrada, então ele passa o neutro e volta pela fase, por onde chegaria a fase, por esse fio condutor aqui, e aqui embaixo fica como se fosse o neutro. Tanto é que se eu medir aqui agora para o neutro, eu vou achar um valorzinho bem baixo, como se fosse o mesmo ponto. Então, quando eu meço aqui para onde tem energia, eu tenho uma diferença de potencial. Quando eu armar esse disjuntor, ela vai zerar. Significa que o meu disjuntor está conduzindo corretamente. Isso serve até para quando você chegar e encontrar um disjuntor às vezes com defeito, ele está armado, mas quando você colocar aqui, ele deu um valor de aproximadamente, né, no caso de um 127, algo em torno de 110, 115 volts. Isso significa que ele está armado, mas está com defeito. Ou ele está em trip, ou ele realmente deu a vida útil dele. É isso aí. Você que gostou desse vídeo, clique em curtir, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, compartilha com mais pessoas da área, para que mais pessoas consigam aprender rapidamente como usar o multímetro. E até o próximo vídeo.